O grande debate de hoje começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Bruno Salles. Nosso primeiro tema é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro nega que Paulo Guedes esteja querendo recriar a CPMF, como vimos agora lá em Brasília. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro afirmou que o ministro da Economia quer uma tributação digital para compensar a desoneração da folha de pagamento. Essa proposta de um novo tributo deve chegar ao Congresso ainda durante esta semana aqui. Em entrevista à CNN, o economista Nelson Machado, ex-ministro do Planejamento e da Previdência, afirmou que esse novo imposto terá um impacto ainda maior na economia do que a antiga CPMF. Então, pergunto a vocês, Gisele e Bruno, essa possível criação da tributação financeira digital é uma nova CPMF? Começo pelo Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, Colombo. Bom dia, Gisele. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Olha, minhas amigas, meus amigos telespectadores e contribuintes, pois todos nós, querendo ou não, somos contribuintes. O tema de hoje é se esse novo imposto, o Imposto sobre Transações Eletrônicas, é a nova CPMF ou não. E para descobrir isso, nós precisamos necessariamente compreender duas coisas fundamentais: o que era a CPMF e o que é esse novo imposto sobre transações eletrônicas. A CPMF foi uma contribuição criada em 96 para ser um tributo provisório. Ela tinha um objetivo inicial de financiar os gastos públicos com saúde, e assim suas receitas eram destinadas ao Fundo Nacional da Saúde. Uma das grandes diferenças entre a contribuição e o imposto é que a contribuição gera uma receita vinculada para determinado fim. Ainda no governo Fernando Henrique, a destinação da CPMF foi alterada, sendo também utilizada para a Previdência Social, e no governo Lula passou a ser dirigida também para o Fundo de Combate à Pobreza. Todo tributo, seja ele contribuição ou imposto, funciona mais ou menos da mesma forma. A lei diz que quando acontece determinada coisa, um determinado valor deve ser recolhido aos cofres públicos. Essa determinada coisa se chama hipótese de incidência. E esse valor que deve ser recolhido é calculado com base em uma alíquota, uma porcentagem, aplicada sobre uma base de cálculo. Agora, a gente pode entender o que era a CPMF. Ele era um tributo que deveria ser recolhido sempre que houvesse uma movimentação financeira. Essa era a sua hipótese de incidência. E o que é a movimentação financeira? Praticamente tudo o que você faz no banco, desde o desconto de cheques, DOCs, TEDs, saques, pagamentos de cartão de crédito, investimentos, pagamentos de contas e boletos. Na verdade, pouca coisa ficava de fora. Era compra de ações, transferências de recurso entre contas de mesmo titular e saque de seguro-desemprego e de valor de aposentadoria. E o que é o imposto sobre as transações digitais? A única resposta honesta que a gente tem, meus amigos, é não sabemos. Trata-se de mais uma das ideias brilhantes do ministro Paulo Guedes, que são anunciadas ainda inacabadas, não nos permitindo sequer uma boa crítica. O grande problema para a compreensão desse imposto é que nós não sabemos exatamente qual é a sua hipótese de incidência. Em outras palavras, o que é uma transação eletrônica? Se esse conceito abarcar as contas, os boletos que a gente paga pela internet ou por aplicativo, se abarcar transferências bancárias como TEDs e DOCs, se abarcar pagamento com cartão de crédito em site de internet ou em aplicativo, então sim, pode chamar como quiser, mas sim é o retorno da CPMF. O governo nega, o presidente da República se manifestou dizendo que não se trata do retorno da CPMF, mas não soube explicar muito bem por quê. O Paulo Guedes disse que não se trata da CPMF porque o imposto seria criado para desonerar a folha de pagamento. Eu vou explicar um pouco mais à frente como essa ideia é louvável, mas pode não dar tão certo. O fato é que essa desoneração ela pode criar mais carga tributária sobre o consumo. E não tem qualquer sentido econômico isso. Mas ainda que o governo negue, que diga que a destinação do tributo seria diferente, o fato é que toda a estrutura da CPMF estará de volta e no bolso do brasileiro e da brasileira. Dos empresários, dos consumidores. O efeito será rigorosamente o mesmo e os efeitos são nefastos. Ok. Gisele,
Bom dia. Bom dia. Pois essa discussão ela está um pouco antecipada. O ministro Paulo Guedes, ele explicou que irá apresentar a reforma tributária em fases, que serão 4 fases. E é justamente na última fase em que virá essa discussão sobre essa nova tributação. Segundo o próprio ministro, que tem feito muitas explanações, ele explica justamente que trata-se de um tributo que irá atingir uma base maior, portanto, por essa razão, terá uma alíquota menor e ele estará vinculado à desoneração da folha de pagamento. Então, ao invés de travarmos uma discussão muito pontual com relação a este tributo é ou não próximo à CPMF, nós precisamos entender qual é a proposta global da reforma tributária. A primeira fase da reforma, será destinada amanhã ao Congresso Nacional e ela trará, primeiramente, aquilo que o ministro chama que é o mais fácil, aquilo que não tem rejeição, aquilo que há, aquela matéria sobre a qual já há um certo consenso, que é a criação do Imposto sobre Valor Agregado, sobre o IVA federal, ou seja, será a aglutinação da PIS e da COFINS. Já há PECs tramitando tanto na Câmara como no Senado. Essas PECs, individualmente, elas também trazem essa proposta de IVA federal, mas com uma composição maior ou menor e um pouco diferenciada de tributos. Então, a proposta do ministro Paulo Guedes é justamente unificar, levar essa primeira fase para a discussão amanhã sobre este IVA federal e com a possibilidade de um IVA também chamado IVA regional. Ou seja, aqueles impostos regionais, o ICMS e o ISS, eles poderão, eventualmente, também dentro de um debate, participar e compor este imposto sobre valor agregado. As fases subsequentes, essas sim, trarão o IPI, o IOF, a CID, enfim, outros impostos que serão regulamentados de uma maneira diferente. Na terceira fase virá uma nova polêmica, Bruno, que é justamente a questão do imposto de renda e aquele imposto de renda da pessoa jurídica que trará uma discussão bastante acalorada sobre a tributação ou a possibilidade de tributação sobre os lucros. Isso não existe e a ideia do ministro é que esses lucros sejam reinvestidos na empresa. E na quarta fase é que haverá, então, este debate, que será também bastante intenso, certamente, sobre a questão deste tributo sobre operações digitais. Então, aí é que a equipe poderá demonstrar qual será o fato gerador, então, qual será a base de cálculo e como é que isso vai funcionar. Nós precisamos entender essa reforma tributária, porque ela é muito necessária. Precisamos, sim, desonerar o consumidor, desonerar os entes privados. Nós precisamos ter uma reformulação completa da reforma tributária, isso é extremamente relevante. É importante que a equipe econômica venha a público, faça essa explicação para que possamos compreender, acompanhar e até opinar e pressionar os nossos eleitos deputados e senadores para que votem a favor ou contrários, a depender do nosso entendimento sobre essa reforma tributária. O presidente Bolsonaro afirmou que a nova tributação seria uma substituição a outros impostos. Vamos ouvi-lo. O Guedes está propondo, não é CPMF não, é uma tributação digital, não é apenas para financiar o grande programa aí, que envolveria quase todos que estão aí, é para desonerar também a folha de pagamento. Então é uma compensação, é eliminar um montão de encargos em troca de outros. Agora, se a sociedade não quiser, não tem problema nenhum. Interessante o argumento do presidente. Ele fala que não é criação de um novo imposto, mas substituição de um pelo outro. Bruno. É interessante essa ideia de substituição de um tributo pelo outro. Ela é um ponto fundamental dessa mini-reforma. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós temos um problema tributário presente e emergencial e um problema tributário estrutural. Se fala em reforma tributária há anos no Brasil e nenhum governo até agora conseguiu fazer isso. A questão emergencial é que nós estamos em um ponto da nossa história, por conta da pandemia, com uma queda gritante de arrecadação e, por outro lado, é preciso que se pague um auxílio emergencial para que as pessoas possam ficar de fato em casa e para que possa atenuar os efeitos do necessário isolamento social
e isso precisa sair de algum lugar. Esse é o problema imediato. Mas há um problema a longo prazo, porque a nossa estrutura tributária, o sistema tributário como um todo, isso é quase unânime no Brasil, ele é muito ruim. Ele é ruim porque ele tem uma concentração muito grande na federação, né, na União. Ele é ruim porque ele é regressivo. O que isso quer dizer? Geralmente, o pobre acaba suportando mais o peso do tributo do que as pessoas e empresas que estão gerando mais renda e que têm patrimônio, e isso depende de uma reforma estrutural. A maior parte da nossa carga tributária, hoje em dia, ela está relacionada ao consumo, de modo que é muito importante que se desonere a folha. O imposto sobre a folha de pagamento no Brasil, ele não foge da média da OCDE, mas os tributos relacionados ao consumo são extremamente altos no Brasil. De modo que você trocar um tributo que desonera a folha por um tributo que vai onerar mais o consumo, e qualquer tipo de tributo do tipo desse imposto sobre transações eletrônicas, ao final vai onerar o consumo, acaba sendo ilógico do ponto de vista econômico. É necessário que se desonere a folha e que se desonere o imposto sobre o consumo. E a gente vai falar de algumas ideias daqui a pouco de como isso pode ser feito. O fato é que esse tributo, por mais que o presidente tenha negado que não seja uma CPMF, ele tem cheiro de CPMF, ele parece CPMF e a gente ainda não sabe se ele tem gosto de CPMF, mas que todos os elementos estão ali, eles estão. Um ponto importante que você colocou é justamente a questão estrutural. E nesse ponto, nesse aspecto, o ministro fala bastante sobre isso. Quando vai falar justamente da reforma tributária, ele também não se esquece de falar do que ele chama de rampa social. Então, o que o ministro diz? Ele diz, nós temos aquelas pessoas que estão sendo assistidas pelo Bolsa Família, que agora vai passar a ser o Renda Brasil, que é justamente a aglutinação do Bolsa Família e de outras contribuições sociais. Nós temos o mercado formal, ou seja, aquelas pessoas que estão no mercado formal com contratos de trabalho, com carteira de trabalho. E entre uma situação e outra, nós tínhamos um limbo, aqueles invisíveis que agora, com a pandemia, são visíveis, são pessoas que estão cadastradas, em que há os CPFs, as identificações de todas elas. Então, o que o ministro propõe nesse quadro de rampa social é justamente a pessoa que está no Renda Brasil, mas que consegue avançar e sair daqueles mais ou menos R$250, que é mais ou menos o valor que trabalha o ministro, que passará a ter o Renda Brasil, mas ainda não consegue se colocar no mercado de trabalho com a formalidade, porque principalmente sabemos que uma pessoa que recebe um salário formal de R$1.000, ela custa quase R$2.000 ou às vezes até mais de R$2.000, dependendo do setor da empresa. Então, neste espaço entre uma coisa e outra, é que trabalha o ministro nessa rampa social, e essas seriam as pessoas que teriam justamente como benefício a questão da desoneração da folha. Então, a pessoa consegue sair do Renda Brasil, ela passa a integrar e, de alguma forma, ela consegue contribuir, ou o próprio governo consegue, via subsídio ou via desoneração do próprio imposto de renda, consegue manter essa pessoa nessa fase intermediária para impulsioná-la justamente para o mercado formal. E, para isso, é crucial que haja essa desoneração da folha de pagamento. Então, nós precisamos fazer uma análise conjunta, tanto da questão da tributação, que você bem colocou, realmente precisa haver uma reforma e não pode recair sobre o consumidor. E aí, nesse aspecto, até o próprio ministro, ele faz essa avaliação. Ele diz, olha, nós temos 3 situações muito gritantes no país. Aquela primeira situação daquelas pessoas que conseguem, por questões de influência política, estarem completamente desoneradas, aqueles 300 bilhões que deixam de ser arrecadados com isenções, enfim, aquelas empresas que principalmente conseguem judicializar e com isso conseguem contingenciar e reduzir esses valores, e a grande massa de consumidores que são os contribuintes, que somos todos nós. Então, é preciso sim ter essa visão, fazer essa composição para que haja esse equilíbrio. Então, uma reforma tributária que efetivamente torne esses tributos mais eficientes e que possibilite que essas pessoas realmente subam essa rampa social e que elas passem a integrar o mercado formal de trabalho. Por isso, a desoneração da folha ela é tão importante.
interessante a gente falar de subir para o mercado formal, principalmente no momento em que se discute a criação de um novo tributo com uma característica que pode ser muito parecida com a da CPMF, que é uma característica de gerar informalidade. Por que acaba gerando informalidade esse tipo de tributo? Primeiro, porque ele é um tributo que é chamado de cumulativo. Você acaba tendo na sua cadeia produtiva o desconto desse valor tributário várias vezes. O que isso faz? Faz com que você não queira recorrer aos meios, às hipóteses de incidência, para que você não recolha imposto. No caso da CPMF, era muito comum que postos de gasolina recebessem cheques e acabassem não descontando esses cheques, mas passassem o cheque para frente para um fornecedor, por exemplo, para que não se recolhesse o imposto. Pode parecer um imposto pequeno, pode parecer uma alíquota pequena, mas na cadeia produtiva, principalmente quando essa cadeia produtiva é longa, ele acaba sendo um tributo bastante oneroso. E não há razão para achar que nas transações digitais isso não vai acontecer. Principalmente se essas transações forem consideradas TEDs e DOCs, na medida em que você tem uma cadeia produtiva maior. Por exemplo, eu tenho um agricultor que compra um trator para fazer o seu plantio. Ele vai pagar esse tributo se ele comprar isso por TED. Ele vai ter que comprar insumos, fertilizantes. Ele vai pagar esse tributo na hora que ele fizer essa transação. Ele vende esse grão para uma empresa que vai beneficiar e transformar isso em farinha, vai recolher esse tributo novamente. Essa farinha vai ser vendida novamente por uma padaria que vai recolher esse tributo e, finalmente, isso vai chegar no consumidor final. E todo esse valor, claro, não podemos ser inocentes, vai ser repassado para o consumidor final. É por isso que o imposto de consumo ele acaba sendo mais oneroso para o pobre, porque o pobre não tem para quem repassar. O pobre, ao final, a pessoa que está ali na ponta dessa cadeia, tem que comer o pão que a CPMF ou o imposto digital amassou. Essa questão da acumulatividade também já foi objeto de análise por alguns especialistas, Bruno, e aí houve uma comparação desses cálculos. Então, dentro dessa alíquota proposta pelo governo, entre 0,2% e 0,4% para esse novo tributo aí sobre as transações digitais, ele teria uma acumulatividade de mais ou menos 5%. E aí, comparando com a acumulatividade dos encargos de folha de pagamento, ela chega a 14%. Então, também nesse aspecto quantitativo, há essa preocupação da equipe. Eles estão, inclusive, trabalhando sobre isso. São críticas muito construtivas. Realmente, nós precisamos proteger aquele que é o mais desassistido, aquela pessoa que não pode contribuir tanto. Precisamos ter essa gradação para que contribuam mais aqueles que arrecadam mais e para proporcionalmente contribuírem menos aqueles que arrecadam menos. Há também a crítica com relação às transações que passarão a ser muito feitas em espécie, isso porque as pessoas começarão a evitar essas transações digitais por conta da questão do tributo. É por isso que nós precisamos olhar como é que será feita a reforma tributária, porque é no bojo dessa reforma tributária que virão todas as transformações estruturais e não emergenciais e, especificamente, esse tributo que já foi proposto, inclusive, o ministro perdeu um secretário tempos atrás, justamente porque o secretário saiu em defesa dessa contribuição. Então, esse tributo precisa ser analisado. A proposta e a explicação do ministro, ela é bastante clara no sentido de que, havendo uma base maior de contribuição com um valor menor, ela proporcionalmente faz muito mais sentido do que alíquotas tão altas para grupos tão setorizados. Mas é preciso que olhemos o todo, que analisemos todas essas fases de reforma e, mais uma vez, essa será esse tributo, ele virá na quarta fase. Então, haverá muita discussão anteriormente a essa, com relação, por exemplo, a essa primeira fase, essa questão do imposto de valor agregado, do imposto federal. Já essa será uma grande discussão, porque nem Câmara e Senado conseguem ter uma opinião
única sobre isso. A Câmara e o Senado têm propostas distintas de quais seriam os tributos que deveriam ser incluídos no IVA. E aí, sucessivamente, quando chegarmos a essa quarta fase e a discussão, nós precisaremos estar atentos para verificar quem é que será mais ou menos onerado com relação a essa tributação digital. É muito importante entender, e aqui você trouxe, Gisele, que há um certo consenso nessa reforma tributária, que é a simplificação dos impostos sobre o consumo, a criação desse imposto sobre o valor agregado, o famoso, já está ficando famoso, IVA, né? Mas ela não pode se encerrar, essa reforma tributária, ela não pode se encerrar somente na simplificação desse tipo de imposto, né? Ela é muito necessária para terminar com essa guerra fiscal, principalmente em relação ao ICMS, e principalmente em relação à substituição tributária, mas ela não resolve os problemas estruturais. E acho que talvez esteja aqui o problema, e para a gente discordar um pouco nesse debate, nessa proposta do ministro Paulo Guedes, porque ele traz só um pedaço da reforma. E a reforma é uma reforma que tem que ser estrutural. Quando você mexe na estrutura, você não pode mexer em metade de uma estrutura. Você não pode começar reformando os pilares do lado direito de um prédio e esquecer os do lado esquerdo. Provavelmente o prédio vai acabar caindo para um lado. E esse é o grande problema. Nesse sentido, é importante se lembrar de outros projetos. Há, dentro da PEC 45, que é a PEC mais discutida sobre a reforma tributária hoje em dia, uma emenda global apresentada por todos os partidos de oposição e, inclusive, ratificada por todos os governadores do Nordeste, que foi chamada de reforma justa e solidária, que trata exatamente desses problemas estruturais para que se consiga atenuar, não vou dizer resolver, mas pelo menos atenuar o grande problema tributário que existe no Brasil, que é a regressividade, que é o fato do imposto acabar sendo suportado de forma mais veemente pelas camadas inferiores. E como se faz isso, basicamente? Tributando altas rendas e tributando altos patrimônios. Essa é uma saída da qual a gente não tem muita escolha. Não dá para diminuir imposto de renda, como tem proposto o ministro Paulo Guedes, diminuir imposto de desoneração para desonerar a folha e criar um imposto que vai onerar ainda mais o consumo. O que a gente vai estar fazendo com essa modulação tributária é aumentar a discrepância e a concentração de renda. E, nesse sentido, é muito importante a gente retomar a velha discussão sobre a taxação das grandes fortunas. Recentemente, um grupo chamado de Milionários pela Humanidade, eles lançaram um manifesto assinado por 80 milionários do mundo inteiro, muito famosos, pedindo a taxação de fortunas, de grandes fortunas. Porque eles mesmos reconhecem que essa é uma questão que, no futuro, vai se tornar cada vez mais premente para a própria sobrevivência do capitalismo. E, infelizmente, nessa lista não tem nenhum empresário brasileiro. Essa discussão desse imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição e acabou nunca sendo objeto de uma lei complementar. Ele volta à tona toda vez que a gente está discutindo novos tributos ou reformas. E há estudos que fazem esses cálculos e há especialistas que dizem o seguinte, que este tributo ele não é quantitativamente tão interessante para o Estado e que ele acaba, muitas vezes, afugentando daquele país pessoas ou grandes empresários, porque os detentores das grandes fortunas normalmente também são grandes empregadores, também são grandes investidores. Então, é preciso que se faça esse cálculo e essa ponderação se esse imposto sobre grandes fortunas, se ele traria quantitativamente valores significativos ou se ele acabaria sendo mais nefasto para a economia, na medida em que ele acabaria afugentando grandes investidores e grandes empresários. Mas com relação, Bruno, à questão da estruturante, realmente a reforma tributária é faseada, mas enfim, a reforma tributária ela é uma das reformas importantes pelas quais nós precisaremos passar. Tivemos a reforma da Previdência, que já foi um grande avanço para o país, que era muito necessária e que vários governos tentaram e nenhum conseguiu implementar.
Estamos agora na fase reforma tributária, com todas as suas discussões pontuais. Passaremos a questão da reforma administrativa e depois também precisaremos discutir, por exemplo, a PEC do Pacto Federativo e outras discussões importantes para um redesenho estrutural do Brasil. Nós avançamos, eu até tive uma discussão aqui com o Thiago em que eu disse: Thiago, será que não é o momento de pensarmos numa nova Constituição, numa nova Assembleia Constituinte, para um novo redesenho do Estado? E ele me disse: olha, eu discordo porque acho que a gente não conseguiu nem implementar essa Constituição ainda, que é a Constituição Cidadã. Então, dentro dessa discussão, realmente, nós precisamos olhar o cenário macro. E nessa medida, realmente, nós precisamos incentivar todas as reformas para um redesenho, uma reestruturação do país. Então, a reforma tributária é importante, desde que seja debatida, desde que seja adequada, desde que seja ponderada. Todos nós somos contribuintes e precisamos contribuir para a melhora do país, mas é preciso que haja formas de arrecadação dessa contribuição que sejam proporcionais. Então, aqueles que arrecadam mais, que paguem mais, aqueles que arrecadam menos, paguem menos, sem esses benefícios que acabam provocando essas distorções. E aí, muitas vezes, quem pode contribuir mais também tem mais condições de obter isenções e subsídios e a conta acaba caindo no bolso de quem pode menos. Olha, eu acho que eu volto ao ponto de que nós precisamos dividir esse problema tributário entre um problema contingencial e atual e um problema estrutural. E quando a gente traz a questão do imposto sobre transações digitais, ele naturalmente parece ser uma solução provisória, uma solução contingencial. A CPMF, ela nasceu para ser provisória e acabou se tornando definitiva, durou pelo menos 11 anos. Mas ela, pelo menos, tinha uma receita vinculada, ela tinha um fim específico que alterou, mas ainda assim não era uma receita que estava aí no âmbito de liberalidade do poder público. Então, quando a gente pensa nesse imposto sobre transações eletrônicas, a gente podia pensar como nós podemos trazer soluções alternativas contingenciais, pensando na pandemia, tá? Para que possa se cobrir esse buraco que está sendo criado por esse enorme gasto público e por essa falta de arrecadação. Uma ideia, por exemplo, seria uma contribuição provisória, e a contribuição tem uma vantagem muito grande em relação ao imposto, porque a contribuição não tem o requisito de anualidade, você pode implementar ela 3 meses depois da edição da lei, da promulgação da lei. Uma contribuição, por exemplo, em relação ao lucro dos setores de atividade que estão indo melhor no meio dessa pandemia. A gente consegue preservar os setores que estão sofrendo mais, principalmente aqueles relacionados ao consumo, e consegue, nesse momento, arrecadar daqueles setores que estão mantendo lucros e até aumentando, né? Se a gente olhar os lucros do setor do mercado financeiro, esses lucros não foram tão abalados pela pandemia. Setores extrativistas também, principalmente por conta da alta do dólar, que faz com que a exportação seja um grande negócio. Então, ao invés de pensar em um imposto, chamar de imposto, pode dar o nome que quiser e rebatizar um imposto, não vai adiantar, né? Assim como se rebatizou o Bolsa Família para Renda Brasil, não adianta rebatizar a CPMF com outro nome, porque, como eu disse, ela tem todos os aspectos, tem todos os caracteres e ela vai ter todos esses efeitos nefastos, principalmente a informalidade e a fuga desses meios de pagamentos digitais. E é bom lembrar que papel moeda, acima de tudo, hoje em dia, é um transmissor do novo coronavírus. Bruno, desculpa te interrompi. Na verdade, a gente não pode esquecer de um aspecto, e aí é que eu vejo problema na sua sugestão, que é justamente o aspecto político. Todas essas discussões, todas essas proposições técnicas, elas serão discutidas no âmbito político. E aí há essa preocupação neste âmbito político também até com o sucesso dessa reforma tributária. Isso porque
O sucesso de uma reforma tributária hoje trará para o presidente Jair Bolsonaro, para o governo federal, para a situação atual do governo federal, um grande ganho político. E nós já estamos todos ouvindo falar, os políticos falando em 2022, em eleições. Infelizmente, os nossos políticos, eles estão sempre pensando, em primeiro lugar, nas próximas eleições. E depois, nas suas escalas de prioridades, é que vem os outros aspectos do Estado e o povo está lá sempre na base e um pouco esquecido dessas discussões. Então, nós precisamos também adicionar, e aí uma provocação, a questão política. Por quê? Porque uma reforma tributária boa para o povo, boa para o país, não necessariamente será uma reforma tributária que atenderá a interesses de políticos específicos. Nós vimos, inclusive, você falou da PEC 45, tem a PEC 110 do Senado, a PEC 45 da Câmara. Num determinado momento, houve ali uma grande disputa política, havia a discussão sobre a comissão mista, quem iria liderar ou não. Então, assim, justamente essas discussões políticas acabaram até por atrasar o envio da reforma tributária, porque havia uma expectativa de votação, de cronologia de votação da reforma da Previdência mais rápida e o ministro Paulo Guedes já estava com essa reforma tributária para ser enviada. Houve um revés político nessas discussões, a reforma da Previdência acabou demorando mais, foi desidratada, não foi aprovada da forma como tinha sido proposta e agora só então é que teremos a discussão da reforma tributária. Então, este aspecto político também, ele é muito importante, precisa ser levado em consideração, porque muitas vezes é justamente essa discussão política que acaba atrapalhando as discussões técnicas e a aprovação de medidas de uma forma que seja mais interessante para o país. Agora os argumentos finais do nosso debate desta manhã, começando pelo Bruno. Gisele, eu acho que essa questão política, ela passa realmente por um problema estrutural do nosso sistema tributário, que é a concentração das receitas tributárias com a União. E essa pouca receita que sobra para os estados e municípios, elas acabam correndo risco sempre que se fala em uma reforma tributária, porque sempre há uma tendência de se concentrar ainda mais e isso gera receio em governadores, em prefeitos e isso acaba gerando essa grande disputa. Como você disse, eu concordo, uma reforma tributária nem sempre vai ser uma medida popular para os governantes e para os legisladores, para os membros do parlamento. Ela pode gerar mais imposto, ela pode gerar mais oneração no curto prazo para que se possa resolver esse problema. De qualquer sorte, de fato, não se pode fazer uma reforma estrutural se pensando nas próximas eleições, né? Não estou falando aqui nem das eleições de 2022, mas nas eleições municipais que devem ocorrer no final do ano. É preciso que se tenha responsabilidade para que se possa, de fato, resolver esse que é um dos maiores problemas da República Federativa do Brasil, que é esse grande problema de acumulação de impostos sobre as camadas mais baixas e, em contraponto, há uma possibilidade de elisão fiscal das camadas mais altas. Da Gisele. Com relação ao Pacto Federativo, que também está lá tramitando e aguarda a análise e votação pelos nossos políticos, é justamente a solução para essa descentralização, para essa descontração. Então, o ministro Paulo Guedes, em todas as suas falas, ele ressalta a preocupação nessa descentralização. Ele sempre diz, nós precisamos ter os valores chegando à ponta. O governo federal, ele precisa descentralizar, é preciso que haja essa possibilidade de que o dinheiro chegue na ponta e que governadores e prefeitos façam bem ou mal essa gestão. Se fizerem má gestão, eles serão punidos nas urnas, eles sofrerão investigações e punições judiciais também, mas é sim necessária essa desconcentração e por conta disso já fica aqui para uma sugestão para os futuros debates a questão do Pacto Federativo, ou seja, dessa implementação de descentralização e de descontração. Nós vimos na pandemia que houve uma grande dificuldade do governo no começo de enviar essas verbas e fazer as verbas chegarem àqueles que estavam precisando mais durante a pandemia. Isso foi evoluindo e já nas últimas remessas, em 2 semanas, o dinheiro chegou àquelas pessoas
que precisavam. Então, houve um avanço, o governo conseguiu, durante a pandemia, mandar esses auxílios de emergenciais, criar as condições para que as pessoas que precisavam recebessem esses valores, e agora vamos aproveitar essa expertise desenvolvida durante a pandemia para que retomemos, então, esse debate, para que advoguemos... para que haja realmente esse redesenho estrutural do Brasil, essa reestruturação, não só tributária, não só financeira, fiscal, cambial, mas também e principalmente social. Nós precisamos trabalhar para que essa rampa social seja possibilitada, para que todos os brasileiros possam, então, subir essa rampa social, resgatar a sua dignidade e contribuir cada vez mais para termos um Brasil, um país melhor para as nossas crianças e para o nosso futuro. Obrigado, Gisele. Obrigada. Bruno, quero lembrar a quem nos acompanha todas as manhãs que o Thiago Anastácio não participou hoje, mas ele volta nos próximos dias. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.